você saber se comunicar vai te salvar de muito tempo de discussão, vai te deixar muito menos estressado e ter uma qualidade de tempo muito maior, né? E aqui eu não estou falando de como você ter uma comunicação não violenta, eu não estou falando de barreiras linguísticas, né? Eu estou falando de simplesmente conversar. Uma coisa que a gente tem que sempre lembrar é que muitas vezes nem a gente entende muito bem os nossos sentimentos e muito menos as outras pessoas, né? Então, por exemplo, eu falei de sentimento, mas às vezes o jeito que você comunica, né, o jeito que você responde uma pessoa, pode ser vista como grosseira, pode ser vista como mal educado, quando na verdade você não quis dizer aquilo, né? Então, um exemplo que eu posso dar, talvez já tenha acontecido isso com você, que é quando você responde uma mensagem e aí a pessoa que lê, parece que ela lê de uma forma mais seca, parece que você não escreveu de um jeito que fizesse, né, parecer que aquela comunicação foi um pouco mais assertiva, um pouco mais seca, digamos assim. E aí a pessoa fica, nossa, né, não precisava ficar tão brava assim. E quando na verdade você fala, não, mas eu escrevi tranquilamente, né? E isso deve acontecer muito em mensagem de texto, mas vamos falar de conversa, né? De uma pessoa para pessoa. O que já aconteceu muito comigo é que muitas vezes, né? Talvez por eu ser japonês, quando eu ia na loja, né, em algum lugar, as atendentes aqui muitas vezes perguntam, né, ah, você precisa de alguma ajuda, tal, não sei o quê. E eu não sabia que o costume era responder, ah, não, muito obrigado, né? Eu simplesmente respondia só, não. E eu só percebi isso quando algumas pessoas viravam pra mim e falavam: Nossa, John, você foi meio grosso, né? Meio seco. Deu, ué, mas a pessoa fez uma pergunta e eu respondi, né? E eu acho que eu respondi educadamente, né? O que que tá errado? E eu demorei muito tempo pra entender que muitas vezes não é nem a forma, né? Como você fala, às vezes é o tom, assim, também pode mudar. Mas eu acho que isso eu demorei um tempo para aprender isso, e isso com certeza não é só em relação à diferença cultural, né? Mas eu acho que foi coisas que eu fui aprendendo ao longo de muito tempo, muita construção, muito tempo de conversa, e que é o seguinte, né? A gente poderia resumir tudo isso aqui em comunicação é redundância. Então, o que que isso significa? Você fazer com que a pessoa entenda, você tem que repetir aquilo várias vezes, né? Então, se para a pessoa entender, você tem que falar a mesma coisa de formas diferentes. E quando não tem isso, né? Quando que isso acontece? Quando você está conversando com uma pessoa e aí a pessoa entende errado, né? Aquela forma que você diz, e aí começa a virar uma discussão, né? A pessoa acha que você fez um ataque, a pessoa ou fica na defensiva ou vai pro ataque também, e vocês começam a se desentender, quando na verdade uma boa comunicação, uma boa conversa, uma boa, digamos assim, uma boa explicação do que você quis dizer poderia evitar todo esse tempo de discussão. Eu acho que isso acontece muito quando é relacionamento um pouco mais íntimo, né? Então, por exemplo, você e sua mãe, você e seu parceiro, né? Você e seu melhor amigo. Porque eu acho que quando você é uma pessoa que você não conhece tanto, se você não for uma pessoa muito assim, não sei, com vontade de entender as outras, você não vai perguntar, tipo, nossa, por que você foi grosso, né? Alguma coisa assim. Você só deixa, né? E muitas vezes, se uma pessoa que você não conhece é grossa com você, você nem liga, né? Você nem machuca tanto assim. Mas quando é uma pessoa um pouco mais íntima, né? Um pouco mais próxima, acaba acontecendo isso. Então é muito importante a gente aprender a se comunicar melhor. E não é que existe uma técnica infalível, é simplesmente você sentar e falar, viu? Você falou desse jeito, né? E tentar falar na hora mesmo. Você falou isso, eu achei um pouco rude, eu achei desnecessário, alguma coisa assim. Você pode me explicar? Né? Você também, não é porque a pessoa falou uma coisa e você sentiu que ela te atacou, que você tem que assumir que ela te atacou, né? A gente tem que também criar tipo um mecanismo de tolerância pra gente sentar e falar, ó, viu, não gostei, você pode me explicar? Você quis dizer isso porque eu entendi isso. A pessoa vai falar, não, calma, né, não foi isso que eu quis dizer, e a pessoa vai tentar te explicar,
o que que ela realmente quis dizer, né? Então, eu acho que isso é muito importante, isso vai realmente acabar assim com muito tempo de discussão que poderia ser simplesmente uma explicação de 5 minutos, entendeu? Eu já passei muito por isso que eu gostaria de passar isso adiante, né, para as pessoas, que eu acho que é importante a gente ter um relacionamento bom, né, com pessoas que a gente gosta, com nossos familiares muito próximos, com pessoas que você passa muito tempo, então pode ser um colega de trabalho, pode ser um amigo do amigo, pode ser que você passa mais tempo, né, pode ser alguém, não sei, um lugar que você frequenta muito, futebol, dança, academia, um grupo de corridas, não sei. Eu acho que é sempre bom você deixar isso muito claro. E o contrário também vale, né? Às vezes você fala uma coisa, aí você sente que a pessoa não gostou daquilo. Só que às vezes a pessoa não vai fazer isso, né? Então, isso são dois fatores, né? Então, é você aprender a questionar, né, a pessoa. Então, se você sentiu um ataque, você pedir para a pessoa explicar, né, ter paciência de falar, olha, eu não gostei. E também o contrário, quando você fala alguma coisa e você sente que a pessoa, né, não entendeu, a pessoa parece que se machucou, é, você foi lá, pediu desculpa, mas você sente que a pessoa ainda está incomodada, você mesmo pode tomar essa ação, essa iniciativa de ir atrás e explicar para a pessoa o que você quis realmente dizer, né? E não ficar meio que, se ela se machucou e ela não veio atrás de mim, então eu não vou atrás, né? Eu acho que isso também é ruim. Eu acho que é isso que eu queria passar, né? É uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida e que eu acho que seria interessante passar para as outras pessoas, né? Não é nenhuma técnica, como eu falei, é só um modo de pensar diferente, é um jeito de você tentar se mostrar um pouco mais. Não é nem essa questão de se explicar, né? Pessoas que se explicam demais. Não, é você tentar manter uma harmonia, tanto né, internamente dentro de você, né? Ter um espírito, um paz de espírito um pouco maior, como também não deixar as pessoas próximas a você ter uma noite ruim de sono por causa do que você falou, ou algum tempo de estresse, ou a pessoa ficar remoendo com aquilo, sabe? Eu acho que é ruim, porque existem pessoas que realmente ficam mal com alguma fala que você fez, muitas vezes você não percebe, e às vezes você é uma pessoa que se sente mal naquele momento, mas não liga para isso depois. Mas existem, né, a gente tem que entender que cada pessoa é de uma forma, existem muitos tipos de pessoas e que existem muita gente que são mais, digamos, talvez sensível à emoção e que a sua palavra pode ter machucado ela e a gente pode ter, com isso, né, com essa parte de ser um pouco melhor em comunicação, a gente pode tentar ser um pouco mais empático com essas pessoas, né? Eu acho que isso, pode você fazer isso, pode tentar fazer um mundo um pouquinho melhor, né? Por mais que tenha tanta guerra acontecendo hoje, por mais que você vê, tem muitos outros problemas que a gente precisa resolver, mas eu acho que isso está, sim, dentro do nosso alcance, né? Diferente de guerra, diferente de falta de emprego, educação, essas coisas a gente não tem muito controle, mas eu acho que relações interpessoais é uma coisa que a gente tem poder, a gente pode mudar, que a gente mesmo pode ir atrás disso, né? Então espero que de alguma forma esse vídeo tenha ajudado você e que se você acha que tem alguém que precisa ouvir, né, esse vídeo, alguém que te machucou aí recentemente, alguém que muitas vezes é muito cabeça dura e não gosta de aprender a se explicar, a comunicação, manda esse vídeo para ele ou para ela. Pode ser que isso ajude, né? Pode ser que isso abra a mente da pessoa para que ela seja um pouquinho melhor do que antes de começar a assistir esse vídeo. E é isso.